E antes de iniciarmos as nossas atividades, eu gostaria de fazer um minuto de silêncio em homenagem à professora Dacimar, né, de Souza Rodrigues, nossa colega, amiga da UEA, que infelizmente ontem, lá em Tabatinga, sofreu um infarto e foi a óbito, né? Então, hoje nós iniciamos o nosso evento um pouco triste, né? A Dacimar, ela há uma semana tinha defendido a tese de doutorado dela, estava na fase, né, de retomada, e aí vamos fazer um minuto de silêncio, né, que nesse momento lá na UEA, nossos amigos, parceiros que fazem parte também do projeto, todos eles estão nesse momento de dor, né? Então vamos fazer um minuto de silêncio. Então, muito obrigada a todos. Também, gente, queremos manifestar nossa solidariedade a todos os nossos amigos e parentes, né, indígenas e não indígenas, e a população aqui da região do Alto Solimões, que foram impactados pela Covid, né, durante o tempo mais pesado da pandemia, né? Estamos aqui com o povo Cocama, que foi um dos mais afetados. Então, esse workshop também a gente dedica aí a em memória a essa população, né, que nós perdemos aqui na região. Então, bom dia a todos os presentes, instituições, né, que nós temos aqui presente, CESAI, UEA, CETAM, IDAM, os povos da nossa região, Ministério do Desenvolvimento e outras instituições que estão contribuindo para a realização do primeiro workshop do Parque Científico Tecnológico do Alto Solimões. Sejam todos bem-vindos. Para iniciar, né, e dar a apresentação para vocês, eu chamo as coordenadoras do workshop e Pactas, professoras Tassiana de Carvalho Coutinho e a professora Geise de Góes Canales. Palmas para elas, minha gente. Gente, bom dia. Nós não somos muito da formalidade. Me desculpe os nossos convidados, né? Nós somos o trio, um grupo meio, vamos tudo, né, informal. A gente gosta tudo na informalidade, tá? Então, sejam todos bem-vindos novamente. Quero muito agradecer a presença do professor Pacheco, da FAPESP, né, o professor lá do CBA, professor Rodrigo, do Instituto Gomar, e todos que se fazem aqui presente, né, o pessoal do Ministério do Desenvolvimento Regional, da Agricultura, o apoio da Rádio Nacional, que está cobrindo o nosso evento, e sejam todos bem-vindos, e principalmente aos povos indígenas e ribeirinhos, né, que estão aqui no nosso evento prestigiando. E aos nossos alunos, professores, direção. A gente resolveu não fazer mesa de abertura, né, porque senão ia ser aquele desgaste de todo mundo falar, cada instituição, e tem várias instituições, tá? Então, a gente vai fazer uma breve apresentação do que é o Pactas para vocês. Eu e a professora Geise vai ficar trocando esse diálogo,
E, em seguida, a gente tem a apresentação do professor Rodrigo Pitts, né, que é do Instituto Guamá, que vem trazer a sua experiência, né, à frente de um parque científico e tecnológico e todo o seu potencial, tá bom? Então, dando início, o PACTA, gente, o Parque Científico e Tecnológico do Alto Solimões, né, um sonho iniciado à véspera de uma pandemia, né, nem sabíamos que ia passar por esse processo. Então, a gente vai voltar um pouquinho ao tempo e mostrar para todos vocês como que começou essa construção desse projeto de implementação de um parque científico aqui na região. Então, nós fazemos parte da rota, né, da biodiversidade, certo? O nosso projeto está dentro dessa rota da biodiversidade, que é a rota, né, que tem como objetivo estimular o desenvolvimento econômico, social e sustentável das regiões a partir da estruturação das cadeias produtivas, né? E aí a gente se perguntava, quais são as cadeias produtivas que nós temos, né? E aí a gente ficou nesse trabalho, nesse desafio de descobrir, porque aqui a gente trabalha com a agrossocio-biodiversidade, é muita coisa, né? Mas muita coisa que está em parcelas. Então, a gente, né, tentar entender o que é que nós temos aí de estruturação dessas cadeias. Dentro da Rota da Biodiversidade, nós fazemos parte do Polo Bioamazonas, né, que é o polo que busca promover o desenvolvimento regional sustentável e a inclusão produtiva por meio da estruturação das cadeias de bioquímicos com enfoque em plantas medicinais e fitoterápicos. E aí, né, muito dentro do que nós temos de potencial, plantas medicinais, conhecimentos tradicionais, né, uma região riquíssima em povos e diversidade, né, etnias. Então, nossos próprios alunos, eles nos ensinam sobre isso, né, essa diversidade de plantas medicinais, de fitoterápicos, né, que são produzidos dentro das suas comunidades. E daí, né, nós temos o tão falado PACTAS, né, que muitos de vocês escutam, mas não sabem ou não, né, ainda não tiveram conhecimento sobre esse processo do parque. Então, dentro do Polo Bioamazonas, nós vamos ter aí a implementação, né, do Parque Científico e Tecnológico, que é uma ação, né, que está dentro do polo, que está dentro da Rota da Biodiversidade, que é lá um projeto viabilizado pelo Ministério do Desenvolvimento Regional. Por isso, nós temos aqui a presença, né, do Luiz Paulo e do Vitark, né, que é uma pessoa muito representativa nesse processo. Levanta a mão para todo mundo te conhecer, Vitark, logo. Esse menino pequeno aqui, né, o Vitark, que foi uma pessoa que, né, nos deu aí todo o suporte técnico, incentivo. Vamos lá e estamos aqui. Né? Então, o PACTAS, ele surge, né, como um ambiente de inovação, bioeconomia, trabalhando o quê? As questões dos nossos recursos locais. O que é que nós temos de potencial? O que é que nós podemos produzir? Né? Então, conhecer a nossa capacidade, nosso potencial nessa tríplice fronteira, que, né, a gente vive nessa região, mas nós mesmos não sabemos, né? Ora estamos no Peru, ora estamos na Colômbia, os nossos problemas são iguais, as nossas diferenças também, estamos todos nesse caldeirão, todo mundo junto, né? E a gente vive tentando solucionar um problema de um lado, mas o problema do outro continua e do outro continua. Então, não vamos conseguir caminhar nunca se os três países não caminharem conjuntamente. Então, pensando nesse ambiente, né, de inovação, bioeconomia e recursos locais, a gente tem um potencial imenso, porque nós temos a porta de saída para o comércio, a Colômbia e o Peru. É muito mais fácil nós sairmos com o nosso produto, né, daqui para exportar via Colômbia e Peru, do que
chegar o nosso produto a Manaus, né? Então, nós temos essa potencialidade. Então, esse ambiente, ele tem, né, como objetivo fomentar, estou na frente, fomentar, fortalecer e diversificar negócios de impactos locais, né? O açaí, o mapati, o cacau, né? Tantos produtos que nós temos e que nós não viabilizamos como negócios na região, certo? Então, o Pactas, ele vem dentro dessa pegada. Aí, a próxima professora Geice pode falar um pouquinho da análise, né, do projeto do parque, né, dentro dessa pegada. Então, a gente tem, né, uma análise técnica científica dentro do... Ela quer que eu fale. Dentro das 5 hélices, né, que nós trabalhamos. E nós aqui da academia, né, fazemos o quê? Né, somos um reduto de pesquisadores e professores e técnicos nas instituições com capacidade reconhecida, né? Há 13 anos atrás, eu estou 13 anos nessa instituição e a gente vem lutando para que a gente possa ser reconhecido como pesquisadores, né? Existe um buraco negro nessa região como se a gente não existisse. E aí, a nossa busca é dizer, não, nós estamos aqui, nós fazemos pesquisa, nós fazemos atividades em campo, né, nós estamos presentes nas comunidades. Só que aí, os órgãos de fomento nunca olham para a gente, né, como se a gente não existisse. E aí começou, né, nesse processo de dizer, não, nós estamos aqui, somos mais de 70 doutores, né, mestres de várias instituições. Aí eu falo não só pela UFAM, mas pelos professores da UEA e IFAM, que são nossos parceiros, né, e que compõem essa capacidade técnica, né, para que a gente tenha um perfil, né, de trabalhar dentro de uma estruturação de um parque. É uma rede, né, a análise técnica do projeto. Nós temos uma rede de parcerias e desenvolvimento de ações e projetos em andamento, instituições parceiras de atuação e trabalho, ou seja, instituições de ensino superior, né, Polícia Federal, Ministério Público, IDAM, grupos de pesquisas e outras instituições, Ministério do Desenvolvimento, enfim, e a nossa querida FAPEAM, né, que nos apoia nesse evento, né, foi um outro projeto dentro do parque, a gente aprovou o workshop via FAPEAM, então a gente tem aqui a FAPEAM nos apoiando dentro, né, de um evento, nos apoiando no evento que é fomentado pelo parque. Análise financeira, né, nós temos a capacidade de gestão, formação de equipe, contrapartidas institucionais como instalação e recursos humanos e adaptação para a formação de pessoas. E aí eu paro um pouco para refletir, porque aqui nós sofremos um grande processo de pessoas que vêm de fora, passam um determinado tempo e vão embora, né? E aí essas pessoas que vêm são capacitadas e não ficam na região, a gente sempre fica com esse déficit, né? Então, o que é que nós precisamos? Nós precisamos nos capacitar. E esse é o papel da universidade, esse é o papel das instituições de ensino superior. Enquanto nós, que estamos aqui, nos fixamos, né, gostamos da região e estamos aqui, precisamos fazer com que a coisa ande. E um dos pontos que nós temos, né, como desafio é fazer com que os nossos alunos, os nossos profissionais se capacitem cada vez mais para que a gente não fique dependente, né, de profissionais que vêm de fora, passam um mês e depois vão embora. E aí a gente nunca evolui, a gente sempre fica no mesmo lugar, tá? Então, nosso objetivo, né, de capacitação é focada nisso, né? A gente já tem feito alguns cursos, né, com os nossos alunos. Temos alunos que vão sair daqui, né, que vão ser analistas para trabalhar dentro das comunidades, fazer levantamento, fazer mapeamento, dizer o que é produzido, para onde deve ir essa produção. Então, esse é o nosso papel também. Análise econômica, né, a capacidade de
de capacitação instalada em ciência e educação. Todos nós, né, depois de 2019, nós começamos um trabalho de, vamos lá, né, nós somos recém-doutores, temos que dar cara à tapa. Vamos lá sentar, escrever e submeter projetos às instituições de fomento. Então, hoje nós temos um grupo de trabalho com projetos aprovados CNPq, CAPES, FAPEAM, né? E aí isso traz, né, todos esses projetos aprovados trazem recurso para que a gente possa trabalhar com os nossos alunos recebem bolsa, passam dia, vivenciam o que é uma universidade, porque hoje, professor, a gente tem uma dificuldade de fazer esses meninos imaginarem, né, que a universidade, a gente vive na universidade. Quem é estudante, né, eu já fui estudante, eu morava dentro da Embrapa, morava dentro da minha universidade. E a gente tem conseguido transformar isso, né, mostrar para os alunos que os nossos laboratórios para eles estarem ali ocupando, produzindo, trabalhando, né, para que eles possam se capacitar. E a partir desse trabalho, né, de aporte financeiro pelas instituições de fomento, nos possibilitou, né, a cada professor comprar um equipamento, melhorar sua pesquisa e um desafio, professor Pacheco, né? Tudo aqui a gente mede em combustível, a gente vai lá para a comunidade São João de Veneza, tanto litros de combustível, vai lá para Belém de Solimões, tanto litro de combustível. Então, nosso maior problema aqui é quando a gente vai colocar nos projetos de fomento, né, que a gente precisa de 50 mil de combustível, o pessoal está pensando que a gente está vendendo combustível. E não, né? O nosso trabalho aqui, né, o nosso processo de deslocamento é todo via barco. Os nossos convidados, eles estão hospedados lá em Tabatinga. E esse trajeto, né, é o mais perto, Tabatinga, Benjamin Constant. Se a gente sair hoje para Atalaia do Norte, né, o gasto é bem superior. Então, nesse aporte, né, financeiro, a gente tem tido essas transformações dentro da universidade. E a análise ecológica, né? O Alto Solimões é um reduto de biodiversidade e multiculturalidade, possibilidades para uso de recursos e manutenção da sociobiodiversidade e ativos locais. Então, aqui, gente, só tem, né, tem coisas que só tem aqui, né? Nós temos uma região riquíssima e que precisa abrir as portas para que o mundo veja que nós temos, sim, potencial, né? Nós temos aí as comunidades que produzem, tem alta produção de açaí, né? Mas aí o pessoal diz, não, quem produz só açaí é o Pará. Não, nós temos alta produção de açaí, produção de arroz selvagem, cocama, né? Hoje quando eu vou retornar, eu vou mostrar lá na várzea para o pessoal do barco, o pessoal já está retirando arroz na várzea, né? E uma série de outras coisas que nós temos. Cacau amazônico. O que é que a gente faz com o cacau aqui? A gente chupa e joga fora a semente. Estamos jogando fora o ouro, né? Então, vamos ter aí a presença do pessoal das comunidades que tem produção de cacau, né? Então, vamos lá. Então, na nossa linha do tempo, falando um pouquinho desse processo, né, de construção, e para que as pessoas que estão aqui presentes possam entender, esse workshop é uma meta, né, Vitardo, que está dentro do plano de trabalho que foi aprovado lá no MDR. Então, esse workshop está acontecendo porque é um dos nossos objetivos, dialogar com a sociedade civil, com os agricultores, com os empreendimentos, com as instituições. Então, a gente está tentando juntar todo esse povo, né, juntar todo mundo e fazer essa discussão, né? O que nós queremos com um parque científico-tecnológico até 2014, quando acaba o processo de implementação? Tá? Então, 2024, é 2014. 2024. Então, essa discussão, ela iniciou em março de 2020, né?
nós tivemos, março de 2020, um grande desafio, né? O pessoal do Ministério, vieram 5 representações do Ministério aqui na região, fazer uma missão que ficou conhecida como Missão Alto Solimões, né? Junto com a SEDECT, e iniciou um processo de conhecer a região do Alto Solimões. Então, veio o pessoal da Economia, do Desenvolvimento Regional, da Agricultura e outros ministérios. E aí o pessoal ficou uma semana aqui observando em reuniões, e no dia 11, em março de 2020, 14 de março de 2020, o Ministério do Desenvolvimento Regional nos chamou e disse assim: nós temos um recurso para que vocês escrevam um TED, um termo de descentralização. E aí a gente aceitou o desafio, né? Esse primeiro TED era um TED de mapeamento da cadeia frutífera da região do Alto Solimões. E aí nós começamos, então, a fazer esse trabalho, né, do TED 01, que ficou conhecido, né, como TED 01, que é o TED de mapeamento das cadeias produtivas e infraestrutura. Só que quando o pessoal foi embora da missão, chegou a pandemia, né? Então, dia 13, tudo fechou. Né? Fechou tudo e nós ficamos com esse TED, né? Nos reunimos, escrevemos, trocamos muitas informações com Brasília, e o TED foi aprovado, né, em abril de 2020. E aí, quando nós começamos a negociação, reuniões, e vai para lá e vai para cá, o Vitar que liga e diz assim: olha, tem um recurso maior, né, que é para a implementação de um parque científico e tecnológico na região de fronteira. Né? Então, nós temos a região do Brasil de fronteira, e esse recurso vai para alguma região. Vamos lá escrever o TED. Topa, vamos lá conversar. Né? Então, fizemos aí a construção da proposta, né, do TED, que é hoje o TED 051, do MDR, que foi aprovado em agosto de 2020, né, e sua implementação financeira também, lá para outubro, iniciou. E aí iniciou o desafio, porque eu não sou administradora, né, eu sou bióloga, tenho doutorado em recursos naturais, e aí como, né, fazer um processo aí administrativo, e nós topamos esse desafio e estamos nele até o momento. Então, iniciou a implementação em 2020, isso tudo na pandemia, e com uma coisa muito bonita que nós temos aqui, que nossos convidados estão sofrendo, a falta de conectividade. Né? Então, nós passamos 2 anos de pandemia trabalhando intensamente, sem poder vir para a universidade, onde tem um ponto melhor de conectividade, trabalhando de casa. Tá? Então, em 2020, nós iniciamos os editais dos equipamentos, de compra dos equipamentos dos nossos laboratórios, fizemos um edital de mais de 1 milhão, né, conseguimos comprar nossos equipamentos, 1 ano para chegar na instituição, chegaram, e iniciamos o convênio com a FAEP e a Universidade Federal, para que o recurso do MDR fosse, né, para a fundação. Conseguimos, 31 de dezembro, fechar tudo, convênio, empenho, né, um sofrimento, quase não vai, mas conseguimos fechar em dezembro de 2020 os convênios e empenho de todos os recursos. Né? E aí eu já deixo meu agradecimento a toda a equipe administrativa do Instituto, que nesse momento trabalhou arduamente, né, para fazer um edital que foi o maior edital que o Instituto já fez na vida, né, de compra de equipamento, e que rendeu o prêmio, né, da Pregoeira como a nível nacional. Né? Então, ela ganhou o prêmio de melhor pregoeira, e nós conseguimos, né, fechar essa compra, esses desempenhos. Então, os equipamentos, né, nesse período de janeiro a dezembro de 2021, os equipamentos foram adquiridos,
E aí, os empenhos, quando a empresa sabia, perdemos alguns, quando a empresa sabia assim, é para Benjamin Constant, a gente não vai entregar. Porque o frete, às vezes, é mais caro do que o próprio equipamento. Né? Então, a gente ainda tem esse desafio de perda de alguns equipamentos que não são entregues, porque a empresa, quando descobre, não quer entregar. E aí começamos um trâmite, gente, que foi um parto, né? De fevereiro a dezembro de 2021, a gente começou os trâmites FAEP de implementação financeira, que foi mais de um ano, né? A FAEP é uma fundação vinculada ao Instituto Federal do Amazonas, né? Ela que recebe o recurso e administra a parte financeira, e aí nós começamos o trâmite com a FAEP e repasses desses recursos. Para vocês terem ideia, né, os trâmites do plano de trabalho eles só foram ser efetivados em março de 2022. E aí a gente começa, né, os primeiros pagamentos de bolsas, contratação de bolsas de estudantes, para que possam, né, ser vinculados ao Parque Científico e Tecnológico e nos apoiar. Né? E aí a gente começa em março também as solicitações de contratos da FAEP, contratos de empresa para instalação nos nossos equipamentos, e para vocês terem ideia, um contrato de 9 meses para instalação dos equipamentos que nós compramos lá em 2020, a empresa começou a trabalhar segunda-feira. Eu passei 9 meses, né, de um trabalho que eu digo que é um trabalho invisível, que ninguém vê, mas que a gente está lá dentro das nossas salas se matando de responder ofício, documento, pagamento, não sei o quê, e a instituição, né, nós conseguimos desmembrar esse processo de contratação de empresa, principalmente porque a gente tem batido o pé de não contratar empresa de Manaus. Porque a nossa experiência aqui é o seguinte: a empresa vem de Manaus, faz o serviço em 2, 3 dias, vai embora e hasta la vista. E nós, quando temos um problema de quebra de alguma coisa, não temos o suporte técnico dessas empresas. Então, a gente tem trabalhado, né, na maneira de tentar conseguir esses vínculos, contratar as empresas locais. Tá? E aí nós tínhamos outro problema, nós temos o trabalho, por exemplo, eu trabalho com banco de germoplasma e eu preciso, né, de uma freezer menos 80. E aí a minha energia da instituição não suporta, os laboratórios não estão adequados. Então, a gente está fazendo toda uma reestruturação, né, para que esses equipamentos sejam instalados e que tenha segurança, né, de que a gente possa trabalhar e o equipamento não vá queimar. Então, a gente está trabalhando também na mudança da fiação dos nossos laboratórios. E aí, com esse processo, né, todo de trabalho na pandemia, ligação cai, internet que não conecta, reunião que a professora não aparece, a gente começou a discutir um processo, né, sobre a questão da conectividade dessa região. E foi uma discussão que, né, foi tocada pela SEDECT, naquela época a professora Tatiana Shaw, à frente da secretaria, e o pessoal do Ministério. Né? Por que a conexão aí de vocês é tão ruim? E aí, quando a gente pensa, eu pergunto ao professor, imagina, professor, o senhor é o diretor, né, de um parque tão grande lá no Pará, e nós aqui querendo iniciar. Aí a primeira pergunta que as pessoas me fazem, como que vocês vão ter um parque científico e tecnológico se a gente não tem nem internet para mandar, né, para se conectar, a participar de uma reunião online? Né? Então, esse tem sido o nosso grande desafio, certo? E aí começou o projeto, né, de conectividade do Alto Solimões. Começamos a elaborar um termo, né, para contratação, e aí hoje nós temos a presença aí do presidente da Teleco, que está, né, foi a empresa vencedora do processo, e que vai, né, que já iniciou todo esse estudo, né, de conectividade aqui na região do Alto Solimões. Então, se vocês veem aqui, a gente colocou nesse mapinha, né,
o impacto, né, que a ausência de conectividade tem nessa região. Né? Então, nós temos capacidade técnica, existem universidades, existe diversidade, existe produção, e isso tudo tem que, né? Aqui, a gente brinca, a gente só atualiza nossos curriculares quando a gente vai para a nossa região. Né? Os nossos alunos, coitados, eles sofrem para abrir um curriculares. Né? E quem é professor sabe que o curriculares é tudo na nossa vida. Então, esse é o nosso grande desafio. Então, essa infovia aqui do Médio e Alto Solimões, envolvendo aí 13 municípios, né, na calha do Rio Solimões, e que está aqui, né, todo esse estudo que a empresa vencedora, a Teleco, e na quinta-feira vai fazer, né, uso da palavra e vai nos explicar um pouco do processo que está já em andamento. E aí, quais são as nossas ferramentas de gestão, né? Qual é a nossa missão, qual é a nossa visão enquanto parque científico e tecnológico? Vou pedir para a professora Geise dar continuidade nessa parte. Vai lá, você. Ai, mudou? Peraí. Está passando para mim. Tá. Então, boa tarde a todos. Bom dia a todos, eu sou a professora Geise. Bom, nessa estruturação geral, né, do parque, a parte administrativa e organização vem sendo também um dos desafios, né? Enquanto um grupo muito grande, heterogêneo e multi-institucional, então nós temos esse trabalho, né, para que a gente possa fazer as adequações e as implementações necessárias. Bom, nesse sentido, né, nos debruçamos para, conjuntamente, fazer os entendimentos, né? Então, qual seria a nossa missão e a nossa visão de futuro até 2030. Então, como missão, o Pactas tem a vocação também, né, de promover a ciência e tecnologia, inovação com base nos saberes tradicionais e na agrobiodiversidade da região transfronteiriça do Alto Solimões. Para nós é muito importante que seja a nossa marca principal, né? Os saberes locais tradicionais e a agrobiodiversidade, a socioagrobiodiversidade. Então, não há sentido algum de termos um parque científico-tecnológico convencional aqui nessa região. Até porque o nosso propósito não é ter um parque industrial na nossa região, né? Nós queremos minimizar qualquer tipo de impacto. Queremos trazer, então, o desenvolvimento local, pontual, numa economia, né, circular que seja transfronteiriça. A visão para 2030 é que tornar-se um ambiente de inovação fortalecido pelos saberes tradicionais. Conhecimento científico e tecnológico no âmbito da rede interinstitucional da região transfronteiriça do Alto Solimões. E com isso, valores muito arraigados que trazemos conosco no bojo da nossa atuação e principalmente na construção desse parque. Então, nós temos alguns pontos principais. Na inovação e desenvolvimento tecnológico, ações que atendam às necessidades regionais a partir de técnicas, processos e procedimentos adequados às atividades desenvolvidas aqui. Então, um sistema total de adaptação e adaptabilidade de qualquer sistema de desenvolvimento. Não vamos transpor tecnologias existentes. Vamos lá trabalhar, né, atuar enquanto cientistas, enquanto técnicos, professores e pesquisadores, estudantes, para que possamos adequar da melhor maneira possível e fazer esse processo de desenvolvimento local. Ética socioambiental. Então, esse compromisso com a autonomia dos agentes locais. Como a professora Tassiana trouxe na nossa manifestação cultural também. O processo de invisibilização aqui na região não é apenas dos povos tradicionais, né? Nós, enquanto profissionais, né, que viemos de outros locais e aqui estamos, também sofremos um processo de invisibilização.
O nosso ponto de partida é muito atrás, né? Um recém-doutor no Sudeste, minha região, onde nasci, é muito diferente do ponto de partida de um profissional aqui dessa região. Como a professora Tassiana mencionou, o simples fato de atualização do currículo Lattes, que é decisivo para a aprovação dos projetos nas fontes financiadoras oficiais do Brasil, já é um processo que nos impede de caminhar e avançar. E nesse sentido também, né, a visão que temos, enquanto pesquisadores aqui, de colegas e outros profissionais de outras regiões, que quando querem tecer algum tipo de parceria conosco, querem nos ter como organização e logística apenas. Não nos trazendo no bojo dos estudos, apenas como coletores de dados. Né? Não nos trazendo no desenvolvimento dos artigos, dos materiais científicos. Então, portanto, a ética e o valor socioambiental nesse processo do Parque Científico Tecnológico é uma das nossas marcas. E os saberes tradicionais, a garantia da conservação do patrimônio ambiental. Né? O reconhecimento do saber tradicional como estratégia para a manutenção da floresta em pé. Porque temos o entendimento que o desenvolvimento do Parque Científico Tecnológico é a garantia da floresta em pé, que garante em si a manutenção dos modos de vida das populações que aqui vivem, a manutenção dos territórios e das territorialidades, das universidades descentralizadas dos grandes centros urbanos. E como ferramenta para a repartição equitativa dos resultados obtidos da agrobiodiversidade. Então, aqui temos uma lista, né, de principais ações. Não vou citar todas, mas algumas. Né? A principal é a estruturação do ecossistema de inovação local. Né? Ecossistema é uma palavra que a gente empresta das ciências biológicas e agrárias aqui, trazendo aí para o setor de administração. Né? No modo que organizemos todas as instituições, os agentes locais envolvidos, suas redes de inter-relações, né? Formando, então, esse processo da inovação local. Né? Qualificação, fomento dos grupos de pesquisa, desenvolvimento dos mecanismos que valorizem e favoreçam a soberania nacional e a propriedade intelectual. Estamos numa área de fronteira, de tríplice fronteira, né, muito peculiar. Acho que todos que chegaram hoje aqui, né, desceram no porto ali que a gente chama de Porto da Capraia, né, e se dessem 2 passos à direita, estaríamos em solo peruano. A gente brinca, agora estava seco, a gente foi feita uma ponte, a gente olha a ponte da amizade aqui no local, que estava seco. Agora foi tirada a ponte da amizade que dá para ir por água. Então temos essa peculiaridade, né? Então, a soberania nacional aqui também envolve preceitos e desafios que nossa legislação não contempla, né? Nossas políticas públicas ainda não contemplam e que também é o nosso papel promover o desenvolvimento para aprimoramento dessas ferramentas e políticas públicas. E a promoção de estratégias de salvaguardas socioambientais para, né, mais uma vez, garantir a repartição equitativa dos ganhos, atrelado aos produtos desenvolvidos com acesso ao patrimônio material e imaterial da socio-agrobiodiversidade da região. Mais uma vez friso, povos que sua territorialidade não respeita as fronteiras, né, dos países. Então a territorialidade é muito maior, então nós precisamos pensar nisso e garantir a soberania nacional dos 3 países. Então, a governança do Parque Científico Tecnológico do Alto Solimões, ele é promovido, né, por 5 hélices, e nós somos apenas uma dessas hélices, né, o pontapé inicial, o start, né, o início de tudo, que é a academia. E aí nós temos aí o setor público, né, representado pelo governo, os governos, né, mas é o setor público, o setor privado, as organizações de base, sociedade organizada, né, e não organizada também. Né, não precisa ter uma associação do CNPJ para fazer parte das organizações de base, mas sim estarem representados enquanto grupo. Né?
E o setor de investimento, né? Bancos, fundações e órgãos que a gente pode captar os recursos. Bom, nesse sentido da estruturação, né, do nosso parque científico-tecnológico, hoje nós temos 6 cadeias principais, né? São as cadeias produtivas em que estamos nos debruçando e focando os esforços para o desenvolvimento de todo o produto que precisamos desenvolver para a implementação do parque. Então, são elas: a fruticultura, o setor da mandioca, que não necessariamente só a mandioca-cultura, mas os seus produtos derivados, né? O extrativismo vegetal, a agrobiodiversidade, plantas medicinais e fitoterápicos e o setor de turismo. São as cadeias principais que estamos trabalhando. Como carro-chefe, nós temos o setor de extrativismo e fruticultura. E por que a gente separa, às vezes, alguns itens, né, em fruticultura e extrativismo? Em nossa região, a maioria, por exemplo, da produção de açaí é feito via manejo extrativista. Nós temos ainda cerca de, eu arrisco a dizer, 90% da produção local de açaí é de origem extrativista, do manejo extrativista, né? Há poucos plantios. E quando há plantios, quando vamos a campo para fazer o entendimento, verificamos que, na verdade, é um sistema de manejo também, é um enriquecimento de uma área que já tinha, né? Não é um plantio convencional, então é um sistema de manejo. Então, nesse sentido, várias das frutas com potenciais e que mais produzimos aqui na região é oriunda do extrativismo. E outras de fruticultura, já de projetos que foram desenvolvidos há algum tempo, digamos, o setor de citros, nós temos alguma coisa com dendê, abacaxi, maracujá, que é já na linha de fruticultura. Mas o extrativismo é muito forte, para a gente uma bandeira. Temos frutas que é oriunda só dessa região, então precisamos aproveitar essa potencialidade. Uma delas eu vou pegar aqui. Ela vai cair toda. Esse daqui é uma pati, né? Quem é de fora está conhecendo, né? Recente. É uma espécie arbórea, né? Das famílias da Cicropiácea e é conhecida como uva da Amazônia. Ela é endêmica dessa região aqui, tem alguns cultivos na região de Manaus, mas ela vai bem mesmo e é oriunda totalmente do extrativismo. É muito apreciada e nessa época aqui, todas as feiras vocês vão poder apreciá-la também, né? Fresquinha, ela é bastante perecível, em 2, 3 dias ela já não está própria mais para consumo. Então precisamos desenvolver técnicas e mecanismos, né, do conhecimento e reconhecimento dessas espécies, do poder nutritivo, nutracêutico e também como a gente pode oferecer, né, algum produto específico para um público exterior, né? Um bombom, um suco, uma geleia, que a gente possa também fazer um atendimento e mostrar a nossa região. A nossa agrobiodiversidade é uma coisa fantástica. Nós estamos aqui numa região que é no Brasil, o maior centro endêmico de ocorrência das espécies, né? As solanáceas, as cucurbitáceas, né? As solanáceas são os tomates e seus cubios e seus parentes, as cucurbitáceas, que são as melancias, girimons e tudo, pimentas, né? Dali-dali, batatas, enfim, inúmeros. Eu ficaria aqui horas comentando com vocês, né, o local regional geográfico do centro de dispersão genética dessas espécies. E aí, então, temos com isso saberes tradicionais, né, atrelados ao manejo dessas espécies, ao processo de domesticação dessas espécies, né, os parentes selvagens dessas espécies ainda em ocorrência natural, para que a gente possa trabalhar no manejo de pragas, né, no desenvolvimento de tecnologias que a gente possa garantir um sistema de produção. Né? Medicinais e fitoterápicos, o povo cocano está aqui, um dos povos mais impactados no início pela Covid, que levou a óbito mais de 80 membros do seu povo na região.
mas que retornaram, né, à sua ancestralidade, desenvolvendo novas combinações de plantas para combater esse novo mal que aqui chegou. Então, rapidamente, em 3 ou 4 meses, eles já tinham possibilidade de mitigação e uso consorciado da medicina tradicional com a medicina convencional, e isso baixou a 0, né, seu João? Os casos de óbito na região antes da vacina. Então, isso é muito impactante, é muito rápido. Se nós formos pensar que é uma tecnologia tradicional. Foi tão rápida quanto o desenvolvimento altamente tecnológico da vacina. E com isso conseguiram mitigar, né, e ajudar o tratamento dos membros dos seus povos. O turismo é uma potencialidade sine qua non, né? Nós temos aí um mercado enorme, temos colegas cientistas que querem visitar a região e serem atendidos adequadamente para poder entender. Temos pessoas do mundo inteiro que querem visitar a região, mas ainda não temos a adequação suficiente para recebê-los. Então, o turismo é uma bandeira, né? É também uma demanda da sociedade, né? Os povos indígenas gostam de receber também, mas precisamos ordenar, precisamos ter capacidade, entendimento, logística, né? Como a Tassiana falou. Então, às vezes a gente fala assim, ó, nós vamos montar um projeto ali para o Vale do Javari, e aí precisamos, além dos 50 mil de combustível, locação de barco de motor 250. Aí o crítico referido para ele diz assim, não, mas vocês vão passear com o motor 250? Falei, então, é que a gente só vai andar 760 quilômetros para chegar na comunidade que a gente vai trabalhar. E aí, se a gente for com o motor 40, a gente não vai chegar nunca e ainda pode sofrer alguma intempérie no meio do caminho. Então, esse entendimento local, né, os projetos não aderem, né, a gente colocar essas peculiaridades. A gente precisa, por exemplo, nos nossos kits de socorros, porque saímos daqui com kits enormes de primeiros socorros, pensando que nada vai acontecer. Mas se acontecer algo e nós estejamos a 1.000 quilômetros da sede, nós precisamos ter um amparo rápido para esperar 3 dias a busca de um helicóptero se estiver disponível. Então, nossos kits, por exemplo, nós não podemos hoje ter mais soro antiofídico, porque não pode mais ter soro antiofídico nos nossos kits, né, enfermeira Silvia? Nossa grande parceira aqui, que também adentra toda a região e sabe, né? Não podemos ter alguns kits, por exemplo, de ressuscitação rápida, né? Lógico que precisa ter gente que saiba usar, mas a gente mantém as equipes podendo usar, né? Os kits de adrenalina para recuperação de choque no Brasil não estão mais disponíveis para a gente. Então, isso também precisa ser pensado, né? E o nosso sistema de comunicação, que a gente brinca que são a maleta do MacGyver, né? Os celulares via satélite que a gente consegue comunicar de qualquer lugar para pedir socorro. Porque em alguns lugares onde adentramos, não há sinal de rádio. Então, às vezes a gente tem alguns problemas. Eu sou especialista em logística aqui na região, fui capacitada pelo Exército Brasileiro, e em mais de 18 expedições de diagnóstico, a gente tem assim, uma experiência, uma bagagem de algumas necessidades de evacuação rápida, de falta de comunicação, de estar em um local que a gente está muito longe do Brasil e ter que recorrer ao Acre, mas no primeiro momento ter problemas assim, para acessar, né? Porque é uma equipe que ninguém sabe que está lá, e aí, né? Então, assim, de ser recebido pela Polícia Federal, quando precisamos fazer pouso de emergência, achando que nós estávamos fazendo um contrabando. Mas, né, tudo isso é o quê? Falta da comunicação, né? Mas não porque não estávamos comunicando, porque estamos com o problema de fazer a comunicação. Bom, os laboratórios de apoio multiuso que estamos pensando, e é importante a gente lembrar, né, esse multiuso aqui, professores, né, não é o multiuso do Ministério da Ciência e Tecnologia ainda, né, que envolve todos os conceitos e os preceitos, né, mas sim o multiuso interinstitucional local, porque ainda nós não temos essa cultura do uso compartilhado aqui localmente. Nós estamos juntos e parceiros, mas está um pouco cada um na sua caixinha, né, e com parte científico-tecnológica, a adequação do setor aqui da universidade, a gente está promovendo esse
processo. Então, nós temos aí 5 grandes linhas, né, que são também laboratórios. Um laboratório que vai atender a agrobiodiversidade, o laboratório de silvicultura, que envolve sementes e germoplasma no sentido da conservação in situ, química e botânica, né, desenvolvimento dos fitoterápicos através da identificação botânica, são 2 laboratórios que trabalham consorciados. Um laboratório que se chama PRODESAS, que é o Projeto de Desenvolvimento Local da Agricultura Familiar, do Alto Solimões, e ele trabalha a sociobiodiversidade. A parte de biotecnologia, que está focada na biotecnologia de alimentos, que envolve também fitoterápicos e genética, e o núcleo de UNESAM, que é um núcleo socioambiental da Amazônia, em que a gente trabalha as territorialidades e o reconhecimento dos povos tradicionais. Isso? Então, era isso que nós tínhamos para falar com vocês, dividir com vocês, um processo já inicial, né, de prestação de contas para a população, para os financiadores e de compartilhamento com os demais colegas que estão se achegando e esperamos que permaneçam nossos parceiros aí a longo e médio prazo. Essa foto é uma foto aqui da região, já com os nossos equipamentos, não tínhamos, agora temos drone, na época da cheia, né? A cheia esse ano aqui foi uma cheia bastante grande, assim como a seca. Então, durante o evento, vocês vão poder visualizar algumas imagens, né, do que a gente teve do impacto da cheia e agora, mais ainda, do impacto da seca. Então, nós agradecemos e eu encerro aqui a fala, né, em nome da coordenação do Parque Científico e Tecnológico. Agradecemos a presença de vocês e passo a palavra à nossa Cicero Célia. Não? Ah, Zé, foi. Tem um informe. Só fazendo história. Aproveitando enquanto o pessoal está se organizando aqui para dar continuidade, nós temos um informe. Hoje iniciou aqui na universidade a campanha municipal Outubro Rosa e Outubro Verde. Então a gente comunica a todos os presentes, estudantes, professores, comunidade, membros externos, que os profissionais de saúde municipal estão ofertando serviços de testagem rápida para HIV, sífilis, hepatites B e C, aqui no prédio da universidade. No bloco 3, que fica à direita, que quando sair do auditório, até às 11 horas da manhã. Então, todos estão convidados a comparecerem ali. Vamos garantir, né, que a saúde esteja em primeiro lugar e que a gente também possa participar dessa ação que é do Sistema Único de Saúde, né, da saúde pública e gratuita para todos. Obrigada.